Vamos falar aqui hoje do MXRF, o fundo de papel que é bem tradicional dentro da bolsa e também muita gente tem no portfólio. É o fundo com mais cotistas dentro dos fundos imobiliários. Bom, começar aqui pelo preço. Na data que eu estou gravando, o fundo está sendo cotado a R$ 9,81. O fundo não avançou em nada praticamente desde o seu início, que foi lá em 2012. Então, o fundo começou a R$ 10, hoje está praticamente no mesmo preço. Só que quando a gente olha nessa segunda imagem, somados aos proventos, o fundo conseguiu ter uma entrega de 477% contra 255% do CDI. Então teve uma entrega bem expressiva em relação ao CDI. É o efeito do longo prazo trazendo e agregando para o portfólio de modo geral. Quando a gente olha aqui então hoje o valor patrimonial da cota é R$ 9,49. Então esse é um ponto bem importante porque o fundo começou sendo cotado a R$ 10, hoje ele vale R$ 9,49. Então ele teve uma leve perda patrimonial. Por mais que hoje a cotação esteja muito próximo dos R$ 10, ele está ali com 1,03 acima do valor patrimonial. Bastante cuidado nesse sentido porque o fundo está perdendo patrimônio ao longo do tempo. E um outro ponto, o fundo ali hoje tem 4 bilhões e 400 de valor patrimonial e na cotação a mercado 4 bilhões e 500 milhões de valor de mercado. E quando a gente olha para a carteira do fundo, como que é a composição de modo geral, pessoal? A gente olha ali que hoje 8,8% são ativos atrelados ao CDI com uma taxa de 2,95, CDI mais 2,95. Enquanto isso, a parte majoritária, que é o IPCA, é 79%, sendo uma taxa média de IPCA mais 9,78%. E também tem os outros fundos imobiliários, que é 12% do portfólio. E aqui agora eu vou trazer 2 pontos de atenção para você que está assistindo esse vídeo. Vale muito a pena, tá, pessoal? Hoje, então, a cota está acima até do que está precificando aqui na última linha, que é 9,75. E nessa linha de 9,75 você teria IPCA mais 8,6 e CDI mais 1,59. Por quê? Está sendo cotado acima do valor patrimonial. Só que hoje já está até mais acima do que isso a cotação. Então você está tendo IPCA mais 8 e CDI mais 1 e pouquinho. Só que a gente tem que tirar os custos ali também. Então quando a gente tira os custos, a gente vai um pouquinho mais para baixo essa taxa. Então tá IPCA mais 7,5, IPCA mais 7 alguma coisa. Então tá ficando muito baixa essa taxa, tá ficando muito espremida. Eu acho que olhando para esse viés, acaba não compensando tanto o momento de entrada justamente porque a cotação está espremida, façam que não tenha atratividade para entrar nesse tipo de ativo. Mas fica ligado que tem um segundo ponto que eu quero mencionar para você. Se você tem MXRF na tua carteira e não tem uma visão tão ampla assim de como fazer uma análise, eu vou deixar aqui embaixo o meu contato para que você preencha e eu entender um pouquinho mais do seu portfólio e também agregar, orientando você a ter um melhor direcionamento para que você consiga ter melhor fluidez em seus dividendos e patrimônio crescente. Quando a gente olha aqui para a carteira dos ativos, a gente vê que para 2026 tem poucos vencimentos, para 2027 não tem, 2028 é 3%, e de modo geral, 11% para 2030 e acima de 2030 77%. Então significa que o fundo está com ativos com vencimentos mais longos. Automaticamente, pessoal, o duration que está escrito ali, que é aquela barra cinza, que basicamente é o duration, tá, pessoal? Um cálculo bem grotesco, tá? É 1/3 do vencimento do ativo. Então, se tem um ativo que vence em 10 anos, o duration vai ser 3 anos e meio. Então, o duration nunca vai ser 0, né? Se é um ativo de 3 anos, o duration vai ser 1. Se é um ativo de 1 ano, o duration é 3 meses, 4 meses, enfim. Então, o que acontece, pessoal? Isso faz com que você tenha uma maior volatilidade nessa cotação. Você não está vendo, porque é um ativo a mercado, mas o ativo ele vai depreciando ou apreciando. Vou dar um exemplo para você. Se você tem ali um ativo que é IPCA mais 9 e o duration é de 4 anos, se o IPCA do título do Tesouro for para IPCA mais 10, esse título perde bastante valor. Agora, vai para IPCA mais 4, esse título ganha bastante valor, porque a duration era um pouco mais longa. Se fosse uma duration ali de 1 ano, por exemplo, se esse título de IPCA mais 10 do governo ou IPCA mais 5, essa volatilidade não acontece tanto. Então isso faria com que tivesse menos apreciação ou depreciação dos ativos que já estão no portfólio. O que significa isso? Permite um giro menor no portfólio devido a esse duration, ou mesmo maior, se caso os juros forem mais benéficos. Bom, agora vamos para a carteira aqui do fundo, tá, pessoal? Quando a gente olha aqui a carteira do fundo, a gente vai ver aqui que a Birman, por exemplo, 32 ali, com vencimento em setembro de 2030, ela representa um total de 3,67% do portfólio. A Elbor, com 3,09%, uma taxa de IPCA mais 10,8%. Uberlândia Refrescos, ela representa 3% do fundo. Então, o que acontece, pessoal? Ele vai ter bastante diversificação aqui no portfólio. Só que um ponto principal é o seguinte, ter essa bastante diversificação, é lógico que ela ajuda a ter um problema menor em caso de uma inadimplência, só que tem 2 agravantes aqui dentro do fundo MXRF. O primeiro deles é a questão da CSN. A CSN está passando uma situação muito crítica, tá, pessoal? Então, ela tem ali hoje, né, dentro do MXRF, IPCA mais 7,8%, e esse título da CSN, ele deve estar valendo hoje um IPCA mais 14, mais ou menos. Então, ou seja, ele está com 50% de deságio
dentro desse ativo. Então é muita coisa e isso está marcando. Por isso aquele valor do patrimônio lá que eu mostrei anteriormente, ele está em R$ 9,49 e não nos R$ 10 que começou inicialmente. Então esse é um ponto de atenção. E lembrando que a CSN é 2,5% do portfólio. Então 1,5% já foi, praticamente, 1,25% já foi por causa dessa marcação. Aqui eles não estão marcando indiretamente, mas daqui a pouco, se caso o administrador do ativo tiver que marcar, ele vai marcar e vai jogar a cotação para baixo, o valor patrimonial para baixo também. Um outro ponto de atenção, pessoal, é o seguinte. Se vocês forem olhar aqui, ó, vai ter o GPA, então é o Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar pediu uma recuperação extrajudicial, então é um risco muito elevado para quem tem esse ativo. E aqui ele vai representar 1,62 do fundo. Só que quando a gente vai na outra página, ele vai ter também aqui uma outra alocação de 0,87. Depois vai ter, além de outras também, aqui dentro do portfólio de modo geral. Então são vários GPAs que tem dentro do portfólio. E quando a gente vai para esse monte de GPA que tem dentro do portfólio, ele vai representar aqui, ó, 5,1% dentro do MXRF. Então é uma representação muito forte, tá, pessoal? Se caso o Grupo Pão de Açúcar, de fato, vier com uma recuperação judicial e não extrajudicial, então o que vai acontecer? Basicamente, o fundo vai ter uma depreciação muito grande ali das cotas patrimoniais, do valor patrimonial do fundo, justamente porque tem ali dentro uma concentração muito grande dentro de um único emissor. Então, um ponto de atenção, um ponto de alerta para você que tem MXRF. E quando a gente olha para os dividendos, pessoal, como é que está atualmente? Então, assim, a gente vai ver ali o resultado, né, que está sendo entregue, né? A gente vai ver na linha de baixo ali, então, entregou 10 centavos, 9,8 centavos, 0,095. E a gente vai ver que está bem linear, né? E um ponto de atenção é o seguinte, né? O MXRF, ele é um fundo que ele vai ter inflação ali dentro do portfólio. Então a inflação ela oscila mês a mês, ela é diferente um mês do outro. Então é natural que essa receita também oscile junto. Então não é aquele provisionamento fácil, né, de você quanto você vai receber, porque depende de como está sendo a inflação. Então é natural ter essas oscilações. Por exemplo, no mês de fevereiro é um mês que vem uma inflação mais elevada, que é uma inflação atípica, né? Que é a inflação ali onde tem reajuste escolar, reajustes médicos também, então pesa um pouquinho mais no IPCA. E aí a gente tem que olhar sempre como que estão vindo essas receitas e também as outras receitas do fundo e a distribuição de cota. Dentro do meu ponto de vista, tá normal, tá tranquilo. E quando a gente olha para os proventos que já vieram nesse ano de 2026, a gente vê ali que o mês de janeiro e o mês de fevereiro vieram maiores do que o ano passado, 2025. Se continuar nesse ritmo, ele vai entregar em 2026 um dividendo maior. É claro que a gente tem bastante incerteza em relação à inflação. Se você não viu o meu vídeo ali referente à crise do petróleo, peço para que você procure ele certinho e visualize. Eu vou deixar aqui embaixo o link também para que você consiga enxergar. E se caso tiver uma inflação mais elevada nesse ano de 2026, é natural que o fundo pague mais proventos, visto que ele é atrelado diretamente à inflação. E o olhar que a gente pode ter sobre isso é em relação ali aos anos de 2022 e aos anos de 2023, onde a inflação de fato foi mais elevada no Brasil e automaticamente o fundo fez uma distribuição mais elevada de proventos. Então aqui, né, pessoal, a gente não vai ter aqueles proventos crescentes ano a ano, porque a gente vai ter a taxa dos ativos e também a inflação. Então é natural que oscile bastante, aqui é um fundo de dívida. Então por isso que esse ano de 2026, por exemplo, tiver uma inflação um pouco mais elevada, ele entrega um pouco mais ali do que foi 2024 e também um pouco mais do que foi 2025. Bom, sobre o MXRF é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho também, para que você sempre esteja recebendo os novos vídeos que eu venho lançando aqui no canal. Acho que é bem importante para você se informar, se atualizar e estar por dentro do que está acontecendo dentro do fundo imobiliário que você tem dentro do seu portfólio. Beleza? Um grande abraço!